Olá, meus queridos. Eu sou a Margarete, mas podem me chamar de Vovó Maggie. Já passei dos meus 80 e poucos anos, mas algumas lembranças ainda parecem tão vivas quanto naquela tarde de verão de 1958. Espero que vocês fiquem comigo até o final dessa história, porque o que eu tenho para contar não é apenas um segredo de família, é um aviso. Mas antes de começar, me contem de onde vocês estão assistindo. Eu adoro saber! E se puderem, já curtem o vídeo e se inscrevam no canal para não perderem outras histórias como essa. Agora se acomodem bem porque essa é uma daquelas histórias difíceis de acreditar. Quando me casei com Charles em 1956, eu era uma garota ingênua de 20 anos, recém-saída da casa dos meus pais, com os olhos brilhando diante da promessa de um futuro feliz. Charles era um homem reservado, quase 10 anos mais velho, mas sua postura séria era tranquilizadora. Depois do casamento, ele comprou aquela casa na Rua Magnólia, uma construção antiga, de tijolos vermelhos e janelas altas, com um quintal espaçoso e um porão que, curiosamente, vivia trancado. No início, achei que era coisa da minha cabeça. Charles dizia que o porão guardava ferramentas perigosas, que um acidente poderia acontecer se eu mexesse onde não devia. E eu, tola como era, aceitei a explicação. Mas não demorou para que pequenos sinais começassem a surgir. Às vezes, durante a noite, eu jurava ouvir barulhos abafados, algo como um gemido baixo, seguido de passos leves. Charles dizia que era apenas o vento, mas havia noites em que eu mal conseguia pregar os olhos, com o coração acelerado a cada estalo nas tábuas do chão. Naquele tempo, uma boa esposa devia confiar no marido sem questionar. Então, eu engolia minhas suspeitas, me convencendo de que estava apenas impressionada com as histórias que as vizinhas contavam. Eu só não sabia que o segredo daquele porão era muito mais sombrio do que eu jamais poderia imaginar. Vocês também ficariam desconfiados, não é mesmo? Casar-se com Charles parecia um sonho realizado. Ele era alto, de cabelos castanhos bem penteados e olhos profundos, sempre vestido com ternos impecáveis, como os atores dos filmes que passavam aos domingos no cinema da cidade. Nós nos conhecemos em 1955, durante um piquenique promovido pela igreja local. Eu, com meu vestido azul de bolinhas e um chapéu de aba larga, estava mais preocupada em equilibrar a bandeja de limonada do que em conversar com qualquer rapaz. Mas Charles foi diferente. Seus modos educados e suas palavras sempre medidas me conquistaram com uma facilidade assustadora. Um ano depois, nos casamos em uma cerimônia simples na mesma igreja onde nos conhecemos. As flores brancas decoravam os bancos, e minha mãe chorava baixinho, agarrada ao lenço de renda que pertencia à minha avó. Depois da festa, mudamo-nos para a casa na Rua Magnólia. E foi ali que a vida perfeita que eu imaginava começou a mostrar suas rachaduras. Nos primeiros meses, tudo parecia dentro do normal. Charlie saía cedo para o trabalho no banco e voltava sempre no mesmo horário, com um sorriso cansado e um buquê de flores para a esposa. As vizinhas comentavam o quanto eu era sortuda por ter um marido tão dedicado, e eu queria acreditar nelas. Mas haviam coisas que não se encaixavam. Charles nunca falava sobre a própria família. As poucas vezes que mencionei algo sobre conhecer sua mãe, ele se esquivava com uma desculpa rápida, mudando de assunto. Era como se ele tivesse surgido do nada, sem passado. Além disso, sua expressão mudava quando eu mencionava o porão. Ele apertava os lábios de leve, os olhos escurecendo por um breve momento, antes de responder calmamente que eu não devia me preocupar. Certa noite, acordei com um barulho vindo do andar de baixo. Olhei para o lado, mas Charles não estava na cama. Meu coração acelerou. Levantei-me devagar, os pés descalços fazendo pouco ruído no assoalho frio. Quando cheguei à porta da cozinha, vi a luz fraca vindo do corredor que levava ao porão.
Fiquei ali, congelada, ouvindo sussurros abafados. E então, como se percebesse minha presença, a luz se apagou. Charles apareceu na escuridão dizendo que havia ido verificar uma janela que estava mal fechada. Eu sabia que era mentira, mas sorri, aceitei suas palavras e voltei para a cama com um aperto no peito. As semanas passaram e eu tentava ignorar os sinais. Dizia a mim mesma que eram apenas inseguranças de uma mulher jovem e inexperiente. Mas, no fundo, uma parte de mim já sabia que algo muito errado estava acontecendo naquela casa. E vocês? Teriam coragem de perguntar a verdade? A porta do porão sempre estava trancada. Não importava o dia, a hora ou as minhas tentativas discretas de abri-la quando Charles não estava em casa. A maçaneta fria ao toque não cedia nem 1 milímetro. E a chave? Nunca a vi. A princípio, a explicação de Charles parecia suficiente. Ele dizia que guardava ali ferramentas pesadas, pregos enferrujados, coisas que poderiam causar um acidente se eu mexesse sem saber. E eu, como boa esposa, aceitei a justificativa. Mas era difícil ignorar o arrepio que subia pela espinha toda vez que passava diante daquela porta. Algo nela parecia errado, fora do lugar. Às vezes, quando limpava a casa, me pegava olhando para o corredor que levava ao porão, mordendo o lábio com a dúvida corroendo por dentro. As tardes eram longas e silenciosas naquela casa grande demais para apenas nós dois. Eu arrumava os móveis, lavava as cortinas, preparava bolos que esfriavam sobre a bancada enquanto esperava Charles voltar do trabalho. E entre uma tarefa e outra, a porta trancada parecia me observar de volta. Um dia, durante a arrumação do escritório de Charles, um cômodo onde eu raramente entrava, a pedido dele, encontrei uma gaveta entreaberta. Lá dentro, entre papéis amarelados e cadernos de anotações, vi um molho de chaves. Minhas mãos tremeram enquanto pegava a maior delas, de metal pesado, com marcas de desgaste. Era diferente de qualquer outra chave da casa. Minha primeira reação foi enfiá-la rapidamente no bolso do avental, com o coração martelando nos ouvidos. Voltei para a cozinha tentando parecer natural, mas meus dedos formigavam de curiosidade e medo. Passei o resto do dia entre a tentação de tentar abrir a porta e o medo de descobrir algo que não queria saber. Quando a noite caiu e Charles chegou, reparei que seus olhos pousaram por 1 segundo a mais na gaveta aberta. O sorriso que ele me deu pareceu mais tenso, como se escondesse algo. Você esteve no meu escritório? Ele perguntou casualmente enquanto cortava a carne no jantar. Respondi que sim, que estava apenas limpando, mas minhas mãos suavam sob a mesa. Ele não disse mais nada, apenas assentiu lentamente, os olhos demorando-se um pouco demais nos meus. E naquela noite, quando ele dormiu, eu me levantei devagar, com a chave ainda no bolso, e caminhei descalça pelo corredor escuro. Ao parar diante da porta do porão, fechei os olhos por 1 segundo, antes de inserir a chave na fechadura. Ela girou com um estalo suave. A maçaneta fria cedeu sob meus dedos. E então, antes que eu pudesse hesitar, a abri de uma vez. Mas o que encontrei lá embaixo não era o que eu imaginava. Não, era muito, muito pior. O corredor estava mergulhado em uma escuridão silenciosa. Mas a porta do porão, agora entreaberta, parecia um convite que eu não podia ignorar. O ar que subia de lá de baixo era frio e denso, carregado de um cheiro estranho, algo entre mofo e ferro. Minhas mãos tremiam tanto que precisei apertar o corrimão de madeira com força para descer o primeiro degrau. As tábuas rangiam a cada passo e eu sentia o coração martelar no peito. A luz fraca da lâmpada pendurada no teto iluminava apenas parte da escada, deixando o resto em sombras profundas. Inspirei fundo, tentando acalmar o pânico crescente. Era só um porão. Talvez caixas velhas, ferramentas, coisas que homens guardam
e esquecem. Era isso que eu queria acreditar. Mas antes mesmo de alcançar o chão de cimento, ouvi de novo. Um som baixo, quase imperceptível, como um sussurro abafado. Parei de súbito, prendendo a respiração, tentando distinguir palavras naquilo. Mas o silêncio parecia se fechar ao meu redor, pesado, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração comigo. A lâmpada oscilou levemente, projetando sombras dançantes nas paredes de tijolos nus. E então, eu vi. Do outro lado do porão, coberta por um lençol velho, havia uma espécie de estrutura metálica, algo que eu não conseguia identificar de imediato. Aproximei-me devagar, os pés descalços raspando o chão frio, e puxei o pano com um puxão trêmulo. Era uma jaula, pequena, estreita, com barras grossas manchadas de algo escuro. E dentro dela, papéis amassados, restos de tecidos e, pior de tudo, marcas de unhas nas paredes de metal. As mãos cobriram minha boca instintivamente, tentando sufocar o grito que ameaçava escapar. O sussurro voltou, agora mais claro, vindo de algum ponto escuro mais adiante. Um murmúrio intermitente, como se alguém tentasse falar com os lábios colados. Segurei a lanterna velha pendurada na parede, com os dedos escorregando de suor. A luz fraca varreu o porão, revelando mais caixas, prateleiras empoeiradas e... uma porta menor, quase escondida atrás de sacos de batatas. Engoli em seco, forçando-me a dar mais um passo. A porta rangeu quando a empurrei, revelando um cubículo minúsculo, escuro como a noite. O cheiro de ferro ficou mais forte, quase metálico, queimando minhas narinas. E então eu ouvi. Um gemido baixo, fraco, como se cada palavra custasse um esforço enorme. Me ajude! Meu corpo paralisou. Não era possível. Aquilo não podia estar acontecendo. Mas antes que eu pudesse reagir, passos pesados ecoaram acima. A porta do porão se fechou com um estrondo seco, abafando qualquer ruído. E ali, na escuridão total, eu percebi que estava presa. Agora, olhando para trás, me pergunto se deveria ter ignorado tudo desde o começo. Às vezes, o medo do desconhecido é a única coisa que mantém uma vida intacta. Depois daquela noite no porão, meus dias se tornaram uma sucessão de silêncios desconfortáveis. Charles agia como se nada tivesse acontecido. Sentava-se à mesa todas as manhãs com o jornal aberto, a xícara de café fumegante, e falava sobre banalidades como o tempo ou os preços no mercado. Mas seus olhos nunca encontravam os meus. Eu tentava seguir a rotina, fingindo que não sentia os olhares discretos dele toda vez que eu passava pelo corredor. A chave do porão havia desaparecido, como se nunca tivesse existido. Perguntar sobre isso parecia perigoso. Então eu guardava as perguntas para mim, ruminando-as durante as tardes longas e vazias. Mas a casa na Rua Magnólia parecia se alimentar de segredos. E a visita inesperada numa quarta-feira cinzenta provou isso. Estava descascando batatas para o jantar quando ouvi a campainha. Lembro de ter enxugado as mãos no avental, tentando ignorar a sensação ruim no estômago. Quando abri a porta, dei de cara com 2 homens que nunca tinha visto antes. Ambos vestiam casacos escuros, meio molhados pela garoa, e chapéus de feltro. O mais velho deles tinha rugas profundas ao redor dos olhos, enquanto o outro, mais jovem, carregava uma pasta de couro sob o braço. "Boa tarde, senhora. O Charles está?" perguntou o mais velho, a voz rouca com um sotaque que eu não conseguia identificar. "Está no trabalho", respondi segurando a porta entreaberta. "Posso ajudar em algo?" Eles se entreolharam brevemente antes de o mais velho pigarrear. "Somos irmãos dele. Pode dizer que passamos?" A palavra pairou no ar, pesada demais. Irmãos? Em 6 anos de casamento, Charles nunca havia mencionado nenhum parente, muito menos irmãos. Minha boca se abriu para perguntar mais,
Mas o mais jovem me interrompeu, estendendo um cartão com um endereço escrito à mão. Diga a ele para nos procurar. É urgente. E então, antes que eu pudesse fazer mais perguntas, eles se afastaram pela calçada, os sapatos ecoando no cimento molhado. Fiquei parada no batente apertando o cartão entre os dedos, o coração batendo rápido demais. Quando Charles chegou naquela noite, seus ombros estavam tensos sob o casaco, os olhos procurando algo no chão antes de encontrar os meus. Não esperei ele se acomodar. Seus irmãos estiveram aqui. Soltei de uma vez, estendendo-lhes o cartão. O rosto dele ficou pálido de uma forma que eu nunca tinha visto. Ele pegou o papel com mãos rígidas, os dedos trêmulos. Por um segundo, achei que ele fosse negar tudo, mas ao invés disso, ele respirou fundo, desviando o olhar. Eles não deviam ter vindo, murmurou quase para si mesmo. A pergunta escapou antes que eu pudesse evitar. Charles, você tem irmãos? Ele me olhou finalmente, os olhos escurecidos, e respondeu com uma frieza que fez meu sangue gelar. Tenho. Mas seria melhor para você não saber disso. Aquela noite ele não dormiu na cama. Ficou trancado no escritório até o amanhecer, enquanto eu me virava entre os lençóis, incapaz de afastar a sensação de que a verdade estava muito perto de vir à tona. O silêncio naquela casa se tornou insuportável. Cada estalido da madeira, cada farfalhar das cortinas, parecia esconder algo. Charles saía antes do amanhecer e voltava tarde, com o rosto mais cansado, a cada dia. As sombras sob seus olhos denunciavam noites mal dormidas, mas ele se recusava a falar sobre qualquer coisa que não fosse trabalho. As chaves do porão, que antes ficavam no escritório, desapareceram. Eu procurava em silêncio, em meio aos papéis e gavetas, mas a sensação de ser observada nunca me abandonava. Era como se as paredes tivessem olhos, atentos a cada movimento. E então, numa quinta-feira chuvosa, tudo mudou. Eu estava trocando os lençóis da cama quando algo caiu do bolso interno do casaco de Charles, jogado displicentemente na cadeira. Uma chave, pequena, prateada, com marcas de uso. Meu coração disparou. Olhei para a porta, para ter certeza de que estava sozinha, e então a peguei com dedos trêmulos. Minutos depois, eu estava diante da porta do porão novamente. O ar parecia mais frio, quase cortante. A chave deslizou na fechadura com um estalo suave, e a maçaneta cedeu com um rangido baixo. As escadas desciam em espiral, engolidas pela escuridão. Mas desta vez, eu não hesitei. Cada degrau rangia sob meus pés descalços. A lâmpada pendurada no teto mal iluminava os cantos, deixando sombras espessas ao longo das paredes. Respirei fundo e avancei, deixando que a luz tênue guiasse meu caminho até o fundo. Então, eu vi. Penduradas em cabides enferrujados, havia roupas de mulher, vestidos simples, floridos, manchados de poeira e algo mais escuro. Ao lado, uma prateleira exibia frascos de vidro com líquidos desconhecidos, etiquetas desbotadas marcadas com datas antigas. Mas o pior não era isso. Não, o pior estava no chão, em meio a jornais velhos empilhados. Fotografias, amareladas pelo tempo, com bordas gastas, mostrando mulheres que eu nunca tinha visto. Mulheres sorrindo, posando em frente a jardins, segurando flores. Em todas, uma caligrafia fina anotava nomes e datas no verso. E entre elas, uma foto destacada, sem moldura, parecia mais recente. A mulher na imagem usava um vestido azul claro, os cabelos presos em um coque delicado. O sorriso tímido parecia familiar demais. Senti o sangue sumir do rosto ao virar a foto e ler a data escrita a lápis. Janeiro de 1956. Era o mês em que eu e Charles havíamos nos casado. Um estalo vindo de trás me fez congelar. O grito ficou preso na garganta quando virei de súbito e encontrei Charles no pé da escada,
a silhueta alta recortada contra a luz fraca. Seus olhos pareciam mais escuros, fixos na foto em minhas mãos. Ele suspirou longo e cansado, passando a mão pelos cabelos como quem tenta ganhar tempo. Você não devia estar aqui, Maggie. Sua voz era baixa, fria, quase um sussurro. Eu recuei instintivamente, tropeçando em uma caixa de madeira. O cheiro de poeira e ferro parecia mais forte, entorpecendo meus sentidos. O que significa isso, Charles? Quem são essas mulheres? Minha voz saiu falha, quase um sussurro. Mas ele apenas fechou a porta atrás de si, o som ecoando como um tiro. Vamos conversar lá em cima. As palavras foram mais uma ordem do que um pedido, deixando claro que fugir não era uma opção. Minhas mãos tremiam tanto que a foto escorregou para o chão, caindo aos pés dele. E naquele momento, tive a certeza de que nada naquela casa era como eu havia imaginado. Charles não falou nada até chegarmos à sala. Ele acendeu a luminária ao lado do sofá, criando círculos de luz suave que pareciam aumentar o silêncio ao redor. Sentei-me na poltrona mais próxima, as mãos apertadas no colo para esconder o tremor que eu não conseguia controlar. A foto ainda queimava minha memória. A mulher de vestido azul, tão parecida comigo, e as datas. Aquelas malditas datas. Charles parou diante da janela, as costas largas bloqueando a pouca luz que vinha de fora. O casaco escuro parecia uma extensão de sua sombra, pesada e ameaçadora. Ele esfregou o rosto com uma lentidão exausta, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Você não devia ter entrado no porão, Maggie. Não precisava ser assim. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro cansado. Não precisava ser assim? Minha própria voz falhou, os olhos ardendo. Charles, quem são aquelas mulheres? E por que tem uma foto minha lá? Ele se virou lentamente, os olhos encontrando os meus com uma frieza que fez um calafrio subir pela minha espinha. Não são o que você pensa. Eu estava tentando proteger você. Proteger a nós dois. Aquelas palavras me fizeram rir. Um som estridente e quase histérico que ecoou pela sala vazia. Proteger? Você tem ideia do quão insana essa desculpa soa, Charles? Vestidos guardados, fotos, um porão trancado. Você quer me convencer que isso é para me proteger? As palavras escapavam rápidas, cheias de um desespero crescente. Ele suspirou de novo, aquela expressão de cansaço infinito. Seus olhos escureceram mais um pouco, o azul quase sumindo em sombras. Elas eram casos do passado, nada além disso. Mulheres que eu conheci antes de você. A resposta deveria ter aliviado algo dentro de mim, mas só fez o frio aumentar. Por um segundo, fiquei em silêncio, tentando processar. Então, por que manter as fotos? Os vestidos? Insisti, a voz trêmula. Charles desviou o olhar, os dedos tamborilando no braço do sofá como se procurassem alguma lógica que ele mesmo não encontrava. Por quê? Ele hesitou, e aquele segundo de silêncio pareceu durar uma eternidade. Porque não consegui me desfazer delas. Era um erro. Eu sei. Mas você não entenderia. Tente. A palavra saiu quase cortante, carregada de um rancor que eu nem sabia que tinha. Me faça entender, Charles. Mas ele apenas esfregou o rosto de novo, desviando para a cozinha sem dizer mais nada. A porta se fechou com um clique suave, deixando-me sozinha na sala. Os olhos ardendo de lágrimas que eu me recusava a deixar cair. O relógio na parede parecia marcar os segundos com estalos altos demais, enquanto a escuridão lá fora se fechava em volta da casa. E eu fiquei ali, abraçada a mim mesma, tentando encontrar sentido nas respostas vazias de Charles, enquanto a sensação de estar vivendo uma mentira se agarrava em meu peito. Afinal, o que mais ele estava escondendo?
E até onde iam as mentiras daquele homem que eu chamava de marido? Aquela noite se estendeu como um pesadelo interminável. Depois que Charlie se trancou no escritório, o silêncio tomou conta da casa. Eu caminhei pelos corredores escuros, a luz suave dos abajures desenhando sombras alongadas nas paredes. Cada passo parecia ecoar alto demais, como se a casa estivesse vazia, havia anos. Não consegui dormir. O travesseiro parecia feito de pedras e a cama fria demais. As imagens do porão giravam em minha mente. Os vestidos pendurados, as fotos amareladas, a jaula enferrujada. E a pior de todas, a foto da mulher de vestido azul com uma data que coincidia com meu casamento. Quanto mais eu pensava, mais o medo crescia, apertando meu peito até quase faltar ar. De madrugada desci para a cozinha, na esperança de encontrar um pouco de paz numa xícara de chá quente. As mãos ainda tremiam enquanto eu acendia o fogão, o chiar da chaleira soando como um grito abafado. Estava tão distraída que não percebi a presença de Charles, até vê-lo refletido no vidro da janela, parado na porta como uma sombra escura. Não consegui dormir. A voz dele era baixa, rouca, mas os olhos pareciam duas fendas negras sob a luz fraca. Eu não respondi. Apenas continuei a mexer o chá com a colher, o barulho metálico preenchendo o silêncio pesado. Charlie suspirou, passando a mão pelos cabelos. Maggie, me escuta. Eu só estava tentando evitar que você... Ele hesitou, procurando palavras que pareciam fugir. Que você soubesse demais. Algumas coisas são melhor esquecidas. Esquecidas? Larguei a colher com mais força do que pretendia, o som seco ecoando pela cozinha. Estamos casados há 6 anos, Charles. Como espera que eu esqueça isso? Ele desviou o olhar, apertando a borda da mesa, até os nós dos dedos ficarem brancos. Por que não é seguro? Nem para você, nem para mim. As palavras saíram entre os dentes, carregadas de uma tensão quase palpável. O medo se misturou com a raiva, fazendo meu estômago revirar. Seguro? De quem, Charles? Dos seus irmãos que apareceram sem aviso ou das mulheres do porão? O tom ácido da minha voz o fez erguer os olhos de repente, os músculos do maxilar se contraindo. Ele pareceu lutar contra algo dentro de si, os ombros caídos sob o peso invisível dos segredos que carregava. E então, quase num sussurro: Não são meus irmãos. E aquelas mulheres? A voz falhou, e ele passou a mão pelo rosto cansado. Aquelas mulheres não mereciam o que aconteceu. O ar pareceu sumir dos meus pulmões. As palavras ficaram presas na garganta, enquanto os ponteiros do relógio avançavam lentamente, marcando cada segundo daquele silêncio mortal. O que você fez, Charles? Minha voz saiu tão baixa que quase não acreditei ter falado. Mas ele não respondeu. Apenas se virou, deixando-me sozinha com um bule de chá frio e uma sensação de vazio tão grande que parecia impossível preencher. Passei o resto da madrugada na poltrona da sala, olhando as sombras se alongarem e a luz da manhã escorrer pelas cortinas. E, pela primeira vez, tive medo de amanhecer. O amanhecer chegou pálido e frio, envolvendo a casa num silêncio ainda mais denso. Charles não estava na cama quando acordei, nem em nenhum outro lugar da casa. A ausência dele parecia pesar mais do que sua presença, deixando cada cômodo vazio, sem vida. Os jornais continuavam empilhados na varanda, e a chave do carro ainda estava no gancho. Era como se ele tivesse evaporado. Pensei em ligar para a polícia, mas as palavras dele ainda martelavam na minha cabeça. Não é seguro, nem para você, nem para mim. Seja lá o que significasse, eu sabia que não podia confiar em mais ninguém. Passei horas tentando encontrar alguma explicação. Revirei o escritório outra vez. Folheei cadernos, cartas antigas, qualquer pista. E então encontrei. Entre 2 páginas de um livro empoeirado,
Um envelope amarelado sem destinatário, apenas com uma data. Fevereiro de 1955, um ano antes de eu conhecer Charles. As mãos trêmulas rasgaram o selo com cuidado. Lá dentro, uma única folha de papel escrita à mão, a caligrafia familiar e cuidadosa de Charles. As primeiras linhas fizeram meu coração gelar. Se você está lendo isso, é porque a verdade não pode mais ser escondida. Eu tentei proteger você, Maggie, mas algumas coisas não podem ser enterradas para sempre. Continuei a ler, o sangue latejando nos ouvidos, enquanto cada frase parecia um golpe. A carta falava sobre dívidas antigas, promessas quebradas, uma família desfeita. Charles confessava ter se envolvido em algo sombrio, um tipo de sociedade que controlava muito mais do que apenas negócios locais. Eles lidavam com dinheiro, influências e pessoas. Mas o pior veio no final. As mulheres que você encontrou, elas não eram desconhecidas. Eram testemunhas. E eu nunca quis que você soubesse disso. As linhas dançavam diante dos meus olhos enquanto eu apertava o papel com força, os dedos brancos. Testemunhas? Mulheres desaparecidas, mantidas em segredo naquele porão, como lembranças macabras de algo que não deveria ter vindo à tona. O estalo da porta me tirou do transe. Levantei-me de súbito, as pernas bambas, o coração disparado. Charles estava parado no batente, a expressão derrotada, os olhos fundos como quem não dormia havia dias. Você não devia ter encontrado isso. A voz saiu baixa, quase um lamento. Testemunhas, Charles? Sussurrei, a carta tremendo nas minhas mãos. Você fez mal a elas? Ele pareceu desmoronar diante dos meus olhos, os ombros caindo, os lábios tremendo. Não fui eu. A voz era rouca, implorando para que eu acreditasse. Eu tentava limpar as coisas para que eles não viessem atrás de você. Eles! Cuspi a palavra, recuando um passo. Quem são eles, Charles? Mas ele apenas sacudiu a cabeça, os olhos presos no chão, como se falar fosse mais perigoso do que qualquer coisa. Maggie, precisamos sair daqui. Agora! Ele avançou, a mão estendida, mas eu recuei instintivamente, o medo transformado em raiva. Me conta a verdade! Gritei, o som ecoando pelas paredes como um tiro. Se quer que eu vá com você, me diz quem são essas pessoas, quem são essas mulheres. Charles parou, os olhos fechados por um segundo longo demais. Quando ele voltou a me encarar, havia uma tristeza profunda naqueles olhos azuis. Se eu contar, eles nos encontram. E aí, Maggie? Aí nem o céu vai ser suficiente para salvar a gente. As palavras ficaram presas na minha garganta. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o som de pneus rangendo no cascalho lá fora interrompeu. 3 carros pretos pararam diante da casa, as portas se abrindo ao mesmo tempo. Homens de casacos escuros desceram, os rostos impassíveis, enquanto Charles empalidecia de um jeito que eu nunca tinha visto. Tarde demais, ele murmurou, a voz um fio. O relógio na parede parecia marcar os segundos mais lentamente. Cada estalo, um lembrete de que, dali em diante, nada seria como antes. Eu apertei a carta contra o peito, os olhos fixos naqueles homens que avançavam pela varanda, e soube que a verdade finalmente viria à tona. Gostasse eu disso ou não? O som das batidas na porta ecoou pela casa como trovões, cada golpe mais forte e urgente que o anterior. Eu recuei instintivamente, as costas colidindo com a parede fria. Charles, com o rosto lívido e os olhos arregalados, puxou a cortina só um pouco, espiando a linha de carros pretos estacionados lá fora. Maggie, me escuta, ele sussurrou, a voz quase um rogo. Não abre a porta, não importa o que aconteça. Se eles entrarem, você corre, entendeu?
Eu deveria ter obedecido. Deveria ter me trancado em qualquer lugar. Mas minhas pernas pareciam travadas no chão. Não conseguia tirar da cabeça as imagens do porão, as fotos, os vestidos pendurados como fantasmas. E o pior de tudo, a carta com aquela confissão inacabada, amassada entre os meus dedos. O estalo da maçaneta cortou meus pensamentos. A porta cedeu com um rangido arrastado, e 3 homens surgiram na sala, preenchendo o espaço com uma presença pesada demais. O mais velho deles, com cabelos grisalhos e um sobretudo escuro, parecia comandar os demais. Os olhos dele varreram o ambiente com a calma de um predador que já sabe que a caça não tem para onde fugir. Senhor Graham, ele falou lentamente, como quem já estava cansado daquele jogo. Achamos que seria melhor resolver isso de uma vez, não acha? Charles engoliu em seco, o suor brilhando em sua testa. Ele ergueu as mãos num gesto quase pacífico, mas os dedos ainda tremiam. Ela não sabe de nada, ele murmurou, a voz fraca. Por favor, deixem ela fora disso. O homem de sobretudo sorriu, um sorriso frio, calculado. Agora já é tarde demais para isso, não acha? Ele fez um sinal discreto, e os outros 2 avançaram, empurrando Charles contra a parede. Minha garganta ardeu com um grito sufocado. As pernas se moveram por conta própria, mas antes que eu pudesse reagir, senti as mãos firmes de um dos homens segurarem meus ombros, arrastando-me até a cadeira mais próxima. A madeira dura machucou minhas costas, mas a dor parecia distante comparada ao pânico esmagador que me fazia ofegar. Vamos simplificar as coisas, mas Sra. Graham. O homem de sobretudo começou, ajeitando as luvas com uma calma quase cruel. Seu marido tem algumas dívidas a acertar. Se colaborar, podemos garantir que nada de ruim aconteça. Com você. Os olhos dele passaram lentamente de mim para Charles, que lutava contra os 2 homens, os pulsos presos com força. Não! Maggie, não diz nada! Ele gritou, a voz rouca de desespero. Mas o olhar do homem encontrou o meu, novamente, frio como gelo. A escolha é sua! Ele inclinou a cabeça como quem oferece um acordo razoável. Ou você fala, ou ele paga o preço. E não se preocupe, não vamos fazer nada. Muito doloroso. As lágrimas queimavam em meus olhos, a visão turva entre o medo e a raiva. Eu não sabia o que eles queriam saber, nem quanto tempo tinha antes que fizessem algo pior. Mas então, um som suave interrompeu o silêncio. O estalo de metal contra o chão. Charles havia conseguido se soltar, mesmo que por um segundo, e a arma caiu de sua cintura, girando até parar diante de mim. O homem de sobretudo arqueou uma sobrancelha, o sorriso desaparecendo. Ora, parece que seu marido ainda tem alguma luta em si. O pânico me impulsionou antes que eu pudesse pensar. Inclinei-me, os dedos fechando-se em volta do cabo frio. Apontei-a com mãos trêmulas, os braços parecendo pesar 1 tonelada. Soltem ele, exigi, a voz falha, quase irreconhecível. Os homens hesitaram, os olhos fixos na arma, mas o líder apenas suspirou, cruzando os braços. E o que você pretende fazer, Maggie? Atirar! O tom era de pura incredulidade. Minhas mãos tremiam tanto que os dedos escorregavam no gatilho. O peso da decisão parecia esmagador, a culpa latejando nas têmporas. Charles, com a respiração entrecortada, me olhava com uma expressão que partiu algo dentro de mim. Não de medo, mas de puro arrependimento. Me desculpa, Maggie. Ele sussurrou, e então, antes que eu pudesse reagir, se lançou contra um dos homens, o impacto fazendo todos tropeçarem para trás. A confusão que se seguiu foi um borrão de gritos, passos apressados e o som de coisas caindo. Quando a poeira baixou, os homens estavam fugindo pela porta, deixando apenas o eco de pneus cantando no asfalto. Charles, caído no chão com a respiração fraca,
Me olhava com um meio sorriso triste, os olhos marejados. Eu só queria manter você segura. Ele murmurou, a voz quase sumindo. Corri até ele, os joelhos encontrando o chão frio, as lágrimas caindo livremente. Apertei sua mão com força, os soluços escapando sem controle. Mas o sorriso dele sumia devagar, a vida escapando junto com cada palavra. Me perdoa, Maggie. Mas como perdoar alguém que destruiu tudo? Como perdoar quem escondeu tantas mentiras, tantos horrores no porão de casa? O aperto da mão dele foi afrouxando, os olhos azuis se fechando lentamente. A última coisa que ouvi foi o tic-tac incessante do relógio na parede, contando os segundos de um silêncio que eu jamais conseguiria preencher. Depois daquela noite em que Charles morreu nos meus braços, a casa na rua Magnólia parecia ainda mais sombria, como se os segredos nas paredes tivessem se tornado mais pesados. A polícia fez perguntas rápidas, levou o corpo e fechou o caso como um acerto de contas, envolvendo dívidas antigas. Mas nada explicava as fotos no porão, as roupas de mulheres desaparecidas e, principalmente, o sussurro que eu tinha ouvido naquela porta menor escondida. Eu sabia que precisava voltar lá, que precisava descobrir a verdade antes que ela morresse junto com Charles. Numa manhã cinzenta com o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelas paredes, desci ao porão pela última vez. A porta menor ainda estava entreaberta, como um convite macabro. A lanterna tremia nas minhas mãos enquanto eu avançava devagar, os passos ecoando no chão frio de cimento. Foi só quando ouvi de novo um gemido baixo, quase imperceptível, que percebi que não estava sozinha. Atrás das prateleiras enferrujadas num canto escuro do porão, havia uma cela improvisada, com barras de metal grosseiramente soldadas. E ali dentro, acorrentado pelos pulsos, estava um homem. A pele pálida, o rosto encoberto por cabelos desgrenhados, as roupas sujas de poeira. Mas os olhos, fundos e assustados, encontraram os meus com uma urgência desesperada. Maggie, você precisa sair daqui. A voz saiu rouca, falha, como se cada palavra custasse um esforço enorme. Meu coração congelou. Era Andrew, o irmão gêmeo de Charles. Mas a expressão dele não era de ameaça, era de puro pavor. O que aconteceu com você? A pergunta saiu num sussurro trêmulo, os dedos apertando a lanterna como se fosse a única âncora à realidade. Andrew fechou os olhos, o rosto marcado pela dor. Charles. Ele me trancou aqui, anos atrás. Disse que era para me proteger. Mas a voz falhou, quase um soluço. Eles queriam me usar, os homens dos carros pretos, os mesmos que mataram Charles. A ficha caiu como um trovão. Eles estavam atrás de você? Minha voz saiu baixa, os olhos arregalados. Andrew assentiu lentamente, os pulsos machucados pelas correntes. Charles sabia demais. Ele murmurou, os olhos vagos. Nosso pai fazia parte disso. Um círculo. Eles usavam a fortuna da família para financiar negócios sujos. Quando nosso pai morreu, tentaram me forçar a continuar. Eu tentei expor tudo. Mas Charles... A voz falhou de novo, os olhos enchendo-se de lágrimas amargas. Charles disse que era perigoso demais, que eles matariam qualquer um que soubesse. Então ele me trancou aqui. O choque me fez recuar um passo, as costas batendo na parede fria. Charles não estava protegendo o irmão. Ele estava protegendo a si mesmo. Se os homens do círculo descobrissem que Andrew ainda estava vivo e sabia dos segredos, matariam a todos. As mulheres no porão não foram mortas por Andrew, mas sim para encobrir o círculo de influências dos Graham. Os homens dos carros pretos não eram cúmplices de Andrew. Eram os carrascos enviados pelo círculo para eliminar qualquer rastro que pudesse expor seus crimes. Eles mataram Charles porque ele sabia demais.
E agora, se encontrassem Andrew? Eles vão voltar, Maggie. Você tem que fugir. Andrew sussurrou, os olhos arregalados. Eles não podem saber que eu estou vivo. Minhas mãos tremiam tanto que a lanterna quase caiu. Não havia tempo. Procurei uma ferramenta nas prateleiras, qualquer coisa para cortar as correntes. Mas os passos no andar de cima cortaram meu raciocínio. Passos firmes, frios, ecoando devagar. Maggie. Andrew sussurrou, a voz quase um fio. Por favor, vá embora. O medo parecia congelar minhas pernas, mas algo mais forte me fez ficar. Encontrei um pé de cabra entre as ferramentas velhas, os dedos ainda suados, e comecei a forçar as correntes com o máximo de força que conseguia. O metal rangeu, um estalo alto demais para o silêncio pesado. Vamos. Vamos sair daqui, murmurei, a voz falhando, os olhos presos nos de Andrew. O cadeado finalmente cedeu, caindo com um estrondo seco. Andrew cambaleou para fora da cela, os joelhos cedendo, e eu o apoiei como pude, os passos apressados pelo corredor estreito. Mas antes que conseguíssemos chegar à escada, a porta do porão se abriu com um estrondo. Homens de sobretudo, os rostos impassíveis, os mesmos homens que haviam matado Charles. O líder avançou devagar, os olhos brilhando sob a luz fraca. Ora, ora! Então é aqui que o último Graham se esconde. A voz saiu baixa, quase divertida. Isso vai ser mais fácil do que eu pensei. O desespero explodiu no peito, os olhos passando de Andrew para os homens armados. Não havia saída. Não havia perdão. Mas, num impulso desesperado, empurrei Andrew para trás, os pés buscando qualquer coisa que pudesse ser usada como arma. Qualquer coisa para ganhar tempo. As palavras de Charles ecoavam na cabeça. Fuja! Não confie em ninguém. Os tiros cortaram o ar, secos e altos. A última coisa que lembro foram os olhos de Andrew, arregalados de horror, enquanto o sangue escorria pelo chão de cimento. Depois daquela noite terrível na casa da Rua Magnólia, achei que nunca mais veria a luz do dia. Mas, de alguma forma, tanto eu quanto Andrew sobrevivemos. Os homens foram embora, acreditando que tinham silenciado todos os segredos. Andrew estava ferido, mas vivo, e juntos conseguimos sair daquela casa maldita. Nos dias seguintes, queimei cartas, fotos e tudo o que restava dos pecados daquela família. Não para esconder, mas para finalmente deixar o passado para trás. Entreguei à polícia uma carta contando tudo o que sabia, como um último ato de justiça para as mulheres que perderam suas vidas em silêncio. E então parti para uma nova cidade, onde ninguém conhecia meu nome. Com o tempo arranjei um emprego simples, e aos poucos as sombras foram ficando para trás. A vida nunca mais foi a mesma, mas aprendi que sobreviver é um ato de coragem. As cicatrizes ficaram, mas cada amanhecer parecia uma nova chance de recomeçar. A casa na Rua Magnólia foi demolida anos depois, levando consigo todos os horrores que guardava. O círculo de homens influentes se desfez, e de algum jeito, a justiça chegou. Não foi perfeita, mas foi um começo. Hoje, olhando para trás, sei que a verdade pode ferir, mas também liberta. E, enquanto houver um novo amanhecer, sempre haverá esperança. Então, se você chegou até aqui, obrigada por ouvir essa história. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me contar nos comentários de onde você está assistindo.